Olá pessoal, como vocês sabem eu tô tendo muito problema de copyright com os vídeos de Avatar. E esse aqui é um vídeo que eu já subi antes, mas agora eu regravei ele em um novo formato, sem cenas dos episódios. No lugar disso, eu explico o que os personagens falaram e o que aconteceu na cena. Por favor, escrevam pra mim aqui embaixo o que você acha desse formato, principalmente se você já assistiu a outra versão desse vídeo e consegue comparar. Eu quero muito ouvir a sua opinião. Então vamos ao vídeo que eu acho que tá bem legal desse jeito também. O que me chama muito a atenção no episódio 12 da primeira temporada de Avatar é como ele coloca em paralelo a história de Aang e Zuko e mostra pra gente como eles dois estão conectados, como eles são, de certa forma, a mesma pessoa em termos morais, em termos do que eles acreditam que seja certo, mas que devido às circunstâncias em que eles estão inseridos e diferentes pressões que a nação do fogo e do ar exercem sobre um e outro, um deles acaba se tornando o bonzinho, o herói da história, e o outro, o cara do mal, o vilão da história. Nesse episódio, Aang escolhe ajudar a si próprio ao invés de ajudar o outro, porque os monges do ar revelam pra ele que ele é o Avatar, e é a sua responsabilidade salvar o mundo, e ele simplesmente foge. E Zuko escolhe ajudar o outro ao invés de ajudar a si próprio, porque os generais do fogo revelam que pretendiam sacrificar soldados do fogo e Zuko sente que a responsabilidade dele falar algo contra, e ele fala, mesmo sabendo que ele podia se dar muito mal, e ele se dá muito mal. Aang agiu de forma egoísta, Zuko agiu de forma altruísta. Então eu pergunto, o que levou Aang a se tornar o herói de Avatar? E Zuko, o vilão? Seja bem-vindo a mais um... Olá pessoal, eu sou o Léo e eu tô reassistindo a minha série animada favorita, Avatar, a Lenda de Aang, e analisando alguns personagens em determinados episódios. Nesse Emoções eu vou analisar o episódio 12, A Tempestade, e como Aang e o Zuko se sentem no momento em que os dois passam pela mesma situação. Os dois se veem jogados pra fora de suas respectivas nações. Em A Tempestade a gente vê através de flashbacks a história de Aang e Zuko em paralelo. A história de Aang conta pra gente o momento em que ele descobre que é o Avatar e os dias que sucedem esse acontecimento. O Aang era feliz na Nação do Ar, ele brincava como um menino comum junto com seus colegas meninos comuns. Ele era feliz, até que os monges puxam ele de lado e dizem: Aang, você é o Avatar. E aí, os colegas não querem mais brincar com o Aang. Ah, agora você é o Avatar, não tem graça brincar com você. Tudo muda, os colegas de Aang tratam ele diferente. As pessoas no templo tratam ele diferente, todos tratam ele diferente. A única pessoa que parece não enxergar ele de outra forma é o monge Gyatso, que é a pessoa que o Aang tem mais próxima de um pai. Mas os monges decidem afastar Aang do Gyatso, porque eles acreditam que o afeto do Gyatso estaria prejudicando o desenvolvimento do Aang como o Avatar. E os monges decidem levar ele para treinar em outro templo do ar, longe do Gyatso, porque uma guerra era iminente e o Aang precisava se tornar o mais próximo de um Avatar completo o mais cedo possível. A responsabilidade do Aang com o mundo, com os outros, é mais importante do que o seu bem-estar naquele momento. E o Aang nunca pediu para ser o Avatar, ele quer só voltar a brincar com seus amigos, voltar a ter o monge Gyatso como seu mestre, como seu pai. Aang é uma criança, ele se sente perdido, ele sente uma solidão imensa desde o momento em que ele descobre que é o Avatar. Ele perdeu os amigos e o monge Gyatso era a única pessoa que ele tinha, e ao ver que ele perderia essa pessoa também, ele foge, ele vai embora do templo, ele sobe no Appa e vaza. Ele foge das suas responsabilidades como Avatar, ele foge das suas responsabilidades com o outro, e ele age pensando em si próprio. Ele age contra a sua moral, contra os seus valores, porque o Aang, ele é um cara que pensa muito no outro, antes de pensar em si próprio. Ele faz isso a série inteira, mas aqui, em função de muitas coisas, não foi isso que ele fez. Ele pensou nele, em seu bem-estar, em detrimento do mundo. Ele age de forma contrária ao que ele acha certo. Ele age de forma covarde. Sim, eu sei que ele é uma criança, mas olhando em termos absolutos, pra mim, é assim que ele age. Aang é um herói escolhido, um tipo de herói muito comum que a gente vê em heróis como Rei Arthur, Harry Potter, Neo, Luke Skywalker, Katniss, Moisés. Quantos filmes, séries, etc. não existem sobre a pessoa escolhida para salvar o mundo, ou o universo, ou a Matrix
do mal. E no início dessa jornada, seguindo os passos da jornada do herói, proposta por Joseph Campbell, no terceiro estágio, a gente tem a recusa do chamado, em que o herói, ele recusa o chamado, ele foge das suas responsabilidades. E é isso que o Aang faz. Mas eu enxergo que as consequências da recusa do chamado do Aang são muito maiores e com muito mais consequências do que na maioria dos outros heróis escolhidos. O Luke Skywalker, por exemplo. Inicialmente, ele se recusa a responder o chamado da princesa Leia e ir pra Alderaan com o Obi-Wan Kenobi. Ele diz que não rola, ele diz que ele não pode sair do planeta naquele momento, ele tem a vida dele ali. Essa é a recusa do chamado do Luke, mas depois dele ver os tios mortos pelo Império, ele se vê tomado pelo desejo de derrotar o Império, sair do planeta, acompanhar Obi-Wan Kenobi e salvar a princesa. Agora o Aang faz o mesmo. Ele recusa assumir a responsabilidade de se tornar um avatar, mas a recusa do chamado do Aang leva a uma guerra terrível, porque a responsabilidade do Aang era impedir a guerra iminente, mas ele foge por se sentir sozinho. Ele foge e sem querer acaba ficando congelado por 100 anos. Uma chuva atinge ele e o Appa e ele cai no lago e se congela por 100 anos de forma a se defender. E nesses 100 anos, toda a Nação do Ar é dizimada pela Nação do Fogo, incluindo o Monge Gyatso, em um genocídio terrível, e milhares de pessoas de outras nações são mortas também. A recusa do chamado do Aang não foi um breve momento de desvio do objetivo como foi o Luke. A recusa do chamado do Aang causa o conflito inteiro que a gente vê em Avatar. Ao menos é assim que o Aang enxerga as coisas no início desse episódio, principalmente quando esse pescador aqui chega pra ele e diz que era responsabilidade dele ter impedido a Nação do Fogo de fazer o que fez. Responsabilidade dele como Avatar. E esse fator, essa recusa do chamado do Aang com consequências tão terríveis, torna, pra mim, o personagem do Aang muito mais complexo do que o Luke Skywalker, por exemplo. Porque diferente do Luke, ou Harry Potter, ou John Connor, que devem salvar um mundo doente que eles não tiveram influência na causa dessa doença, e é a responsabilidade deles salvar, o Aang se vê tomado por culpa, ele se sente a causa desse mundo doente. Ele se vê, em parte, responsável pela doença do mundo, pela guerra e por todo o conflito de Avatar, e pra mim, isso deixa as coisas tão mais interessantes e Aang tão mais do que um simples herói imaculado que deve salvar um mundo dominado pelo mal. Em paralelo, a gente vê a história do Zuko contada pelo seu tio Iroh. Zuko é obcecado em capturar o Avatar a tal ponto que ele parece pouco se importar com a tripulação e as pessoas que ajudam ele nessa jornada. O que importa pra ele é recuperar a sua honra capturando o Avatar. Tio Iroh então se reúne com a tripulação do Zuko e conta a história do rapaz. Conta como ele, filho do Lorde do Fogo, há alguns anos, queria só participar de uma reunião de guerra. Na reunião, os generais decidem enviar como distração um pelotão de jovens soldados que seriam sacrificados para que outros soldados do fogo atacassem os inimigos por trás. E o Zuko fala contra. Ele diz que é injusto, que é uma traição com esses pobres soldados do fogo que amam a Nação do Fogo. Ele segue a sua moral. O Zuko acredita que é errado isso, é errado alguém fazer isso com outra pessoa. E pra Zuko, alguém ali, filho do Lorde do Fogo, que tem acesso a esses generais, é a sua responsabilidade falar, seguir a sua moral, seguir os seus valores. Ele faz o que o seu coração diz, o que ele acha que é certo. Ele é corajoso, mas ele tá na Nação do Fogo e ele falou contra um general, e a punição deve ser severa. Seu próprio pai fere seu rosto e bane ele do país, e é colocado que ele só poderia voltar caso capturasse o Avatar. Perceba como nessas duas histórias a gente vê dois lados de duas pessoas com valores muito parecidos. Zuko agiu de forma a seguir o que ele acreditava ser certo, agiu seguindo os seus valores, enquanto Aang fez exatamente o contrário. O Aang agiu de forma egoísta, ele fugiu, ele não seguiu o que ele acreditava ser certo, ele não seguiu os seus valores. Então, por que o Zuko, que é o vilão da história, e o Aang, que é o herói? Porque os dois sofrem consequências diferentes das suas ações. Enquanto Zuko agiu sem pensar em si e pensando no outro, mas foi punido por isso, o Aang agiu pensando em si e não pensando no outro. E bom, ele não foi punido, na verdade ele conseguiu exatamente o que ele queria. No momento em que o Aang decide fugir, qual é o objetivo dele? No momento específico em que ele decide, vou vazar, vou embora daqui, nesse momento pontual, não na série inteira ou mesmo no episódio inteiro, só nesse momento pontual, qual é o objetivo dele? Escapar, fugir de seu avatar, porque descobrir seu avatar só causou solidão e dor nele, e ele consegue exatamente o que ele queria. E ele foge, mas uma guerra também se inicia. E na cabeça dele, por que ele não tava lá pra impedir? E ele é tomado pela culpa, e essa culpa
torna Aang um herói. O desejo para redimir a dor que ele causou e o desejo de viver os valores que ele acredita por causa do erro que ele cometeu tornam o Aang um herói cheio de camadas, enquanto o Zuko, pra mim, não é tomado pela culpa. Ele fez o que ele achava ser certo, mas ele é punido por isso. E o conflito gerado pelo que ele acha certo e pelo que a Sociedade do Fogo diz pra ele que é certo é o que gera o conflito interior no Zuko que define todo o personagem. E esse conflito leva o Zuko a se tornar uma pessoa que faz coisas ruins, coisas que ferem os valores que ele acredita, mas que o pai dele diz pra ele que é certo. E aí, o conflito interior torna Zuko um vilão, mas um vilão cheio de camadas. E por isso Avatar é tão cativante, porque o herói é sim um herói escolhido, como a gente já viu tantas vezes, mas ele tem o peso da culpa de ter causado mal. E o vilão é sim um vilão que causa dor nos outros, mas ele tem o peso do conflito por ter feito o bem e ter sido punido por isso. A jornada do Aang e do Zuko durante Avatar é essa descoberta de que eles são muito parecidos, eles têm valores parecidos, mas a sociedade que criou cada um deles levou eles para caminhos diferentes, para lados diferentes. E é simplesmente maravilhoso assistir essa série e vivenciar esses caminhos convergindo, esses valores convergindo, e os dois percebendo que são iguais. A conexão entre Aang e Zuko, eu diria que é o coração de toda a série. E você, o que achou dessa análise que eu fiz dos sentimentos do Aang e do Zuko durante o episódio A Tempestade? Você se identifica com eles? Eu com certeza me identifico. Muito obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato. Eu sou o Léo e até a próxima.